Você já sentiu, em silêncio, que está destinado a algo maior? Já teve a sensação de que a riqueza verdadeira parece te evitar, mesmo quando você se esforça mais que os outros? Talvez você esteja mais próximo da prosperidade silenciosa do que imagina. Mas existe uma condição: você precisa estar pronto. E Salomão, o homem mais sábio e rico que já existiu, revelou quais são os sinais que anunciam essa preparação. Enquanto muitos correm atrás de dinheiro rápido, sem propósito, os verdadeiros prósperos seguem um caminho diferente, um caminho milenar, quase esquecido, que poucos têm coragem de trilhar. O caminho do código secreto da riqueza. Você pode estar vivendo como servo, quando já carrega a mentalidade de rei dentro de você. Mas essa transição exige maturidade emocional, inteligência espiritual e uma sabedoria que não se aprende em escolas, apenas na intimidade do silêncio interior. Hoje você vai descobrir os 7 sinais de que você está pronto para ficar rico em silêncio, assim como os antigos sábios e os reis que construíram impérios sem alarde. Essa sabedoria de Salomão pode mudar o rumo da sua vida financeira, mas só se você tiver olhos para ver e coragem para aplicar. Se você ficar até o fim, vai entender o segredo que guiou reis, sábios e comerciantes por milênios, e por que agora ele está sendo revelado a você. Sinal 1. Amar o silêncio mais do que a aprovação? Enquanto o mundo grita por visibilidade, likes e validação, os verdadeiros reis espirituais escolhem o silêncio. Foi no silêncio que Salomão encontrou sabedoria, não nos aplausos do povo, mas nas madrugadas em que orava sozinho e ouvia apenas sua consciência. A riqueza verdadeira começa com o abandono da necessidade constante de aprovação social, porque quem depende do aplauso para agir jamais terá força para liderar. O servo precisa ser amado para sentir que vale algo. O rei toma decisões impopulares quando elas são justas, e é no silêncio interior que essa coragem é forjada. Se você não consegue ficar em silêncio por 15 minutos, como vai sustentar decisões que envolvem milhões, pessoas, famílias? O Código de Salomão nos ensina: o ouro brilha, mas a sabedoria sussurra. E quem não aprende a ouvir o sussurro da alma, sempre será refém do barulho dos outros. Muitos tomam decisões financeiras não porque fazem sentido, mas porque parece bom aos olhos de terceiros. Essa é a armadilha da aprovação. Sutil, sedutora, mas fatal. A mentalidade próspera nasce quando você para de pedir permissão para viver sua verdade. Imagine um poço profundo em pleno deserto. No fundo, águas silenciosas e puras. Na superfície, calor, poeira e gritaria. A maioria morre desidratada na superfície porque teme o mergulho solitário. Mas Salomão mergulhava, porque ele sabia, é no silêncio que as riquezas ocultas se revelam. Esse é o teste que poucos passam. Ficar rico em silêncio exige suportar a solidão de quem já não depende de elogios para agir com integridade. A preparação para a riqueza não começa com investimentos externos, mas com um mergulho interno corajoso. A verdade é que muitos ainda tomam decisões como servos emocionais. Têm medo de decepcionar, de parecer egoístas, de não serem aceitos. Mas o preço da aceitação é alto. Custa sua liberdade. Quando você troca sua bússola interior pelas opiniões alheias, perde o norte e se afasta da sabedoria financeira que deveria guiar seus passos. Quem não domina o silêncio se torna escravo da multidão. E riqueza não combina com escravidão emocional. O autoconhecimento não é um luxo, é pré-requisito para a administração consciente da vida. Hoje, eu te convido a fazer um teste de rei. Desligue o celular, a música, o mundo. Sente-se por 15 minutos apenas com seus pensamentos. Não fuja, não medite, apenas observe. Se isso te causar pânico, você acaba de descobrir
Por que a prosperidade silenciosa ainda não bateu à sua porta? Se conseguir, você deu o primeiro passo para se tornar confiável aos olhos do universo. Porque quem suporta o silêncio com dignidade já está pronto para a responsabilidade da abundância. E isso nos leva ao próximo sinal. Antes de seguirmos, se esse tipo de sabedoria está fazendo sentido para você, aproveita e se inscreve no canal. Assim, o próximo conselho de Salomão te encontra primeiro. Sinal 2. Desejar sabedoria mais do que lucro. Quem aprende a ouvir o silêncio, começa a ouvir outra voz, a da sabedoria. E é aqui que muitos tropeçam. Porque enquanto os tolos perguntam, quanto isso vai me render? Os sábios perguntam, essa decisão honra quem eu sou? Salomão, diante da oferta divina de pedir qualquer coisa, não pediu ouro, poder, nem fama. Ele pediu sabedoria. E foi justamente por isso que recebeu tudo o que não pediu. A sabedoria de Salomão não era um truque religioso, era uma estratégia de vida. Porque lucro sem discernimento é como construir um palácio sobre a areia. O problema da nossa geração é que confundiu riqueza com pressa. Querem o resultado sem o processo, a vitória sem a virtude. E essa é a raiz de tantas quedas. Buscam dinheiro rápido, mas colhem ruína duradoura. A riqueza com propósito não nasce de impulsos gananciosos, mas de escolhas conscientes feitas com discernimento. Já vi pessoas ganharem fortunas e as perderem em menos de 2 anos. Porque tinham dinheiro, mas não tinham maturidade, tinham pressa, mas não tinham princípios. E o universo só sustenta aquilo que foi construído com estrutura sólida. Salomão dizia, mais vale adquirir sabedoria do que ouro refinado. Por quê? Porque a sabedoria te mostra quando dizer sim, quando dizer não e, o mais difícil, quando esperar. Um homem sábio entende que toda oportunidade é, antes de tudo, um teste de caráter. Que toda sociedade é um espelho da sua integridade. Que todo negócio é um reflexo da sua essência. A educação financeira e espiritual nos ensina a perguntar: o que essa decisão diz sobre quem eu estou me tornando? Se a resposta for desconfortável, a sabedoria está te alertando. Enquanto muitos estão buscando atalhos para enriquecer, os verdadeiros prósperos estão construindo alicerces invisíveis. Estão cultivando o hábito de pensar no longo prazo, mesmo quando a recompensa parece distante. Estão treinando o coração para desejar sabedoria mais do que lucro, porque já entenderam que o dinheiro é apenas consequência, nunca deve ser o foco. A verdadeira mentalidade de rei não pergunta quanto vai ganhar, mas quem vai se tornar no processo. Esse é o verdadeiro legado financeiro que Salomão nos deixou. E agora que você começa a perceber que riqueza sem sabedoria é destruição disfarçada, vamos falar de um outro inimigo silencioso, ainda mais perigoso que a ganância, a idolatria da comodidade. Porque enquanto a sabedoria exige crescimento, a comodidade oferece anestesia. E quem se esconde atrás do conforto nunca alcança o que os reis alcançaram. Mas isso é o que vamos descobrir agora. Sinal 3. Não idolatrar a comodidade. Depois que a sabedoria desperta, ela te confronta com uma verdade desconfortável. A maioria das pessoas não busca riqueza, busca fuga. Fuga da dor, da insegurança, da sensação de insignificância. E nessa fuga, se agarram à comodidade como se fosse um refúgio, quando na verdade é uma prisão dourada. Salomão viveu isso na pele. Teve jardins celestiais, palácios de ouro, festas intermináveis, e mesmo assim declarou: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Porque percebeu que conforto sem propósito é um veneno suave, que mata em silêncio. A idolatria da comodidade é um dos maiores inimigos da mentalidade próspera. Ela diz, você já está bem assim, não precisa mudar. Mas riqueza não nasce da estagnação. Riqueza nasce do desconforto criativo, da tensão entre quem você é hoje e quem foi chamado a se tornar.
E quem tenta evitar essa tensão com luxo acaba viciado em dopamina e anestesiado para a verdade. Já vi homens ricos emocionalmente falidos, mulheres prósperas financeiramente, mas presas em relacionamentos tóxicos por medo de romper o padrão. Porque buscavam conforto, não transformação. O dinheiro por si só não resolve traumas, não cura rejeições, não apaga abandonos. Pelo contrário, ele amplifica o que já existe dentro de você. Se houver vazio, ele se tornará mais fundo. Se houver arrogância, ele se tornará insuportável. Por isso, Salomão nos alerta: melhor é o pouco com sabedoria do que a abundância com inquietação. A maturidade emocional exige que você encare suas sombras antes de buscar a luz dos holofotes. Porque se você usa o dinheiro como remédio para dores que ainda não enfrentou, acabará doente, mesmo milionário. Pense nisso. Se você não consegue encontrar paz na simplicidade, como vai encontrar equilíbrio na abundância? A prosperidade silenciosa exige um coração já curado, e não um bolso cheio tentando esconder feridas abertas. E aqui está o segredo. Quanto mais você resolve internamente o que te paralisa, mais liberdade você terá para usar a riqueza como ferramenta de propósito, e não como muleta emocional. O autoconhecimento financeiro é mais importante que qualquer planilha. Porque dinheiro sem identidade clara é poder sem direção. Agora que você entendeu que comodidade sem propósito é ruína disfarçada, chegou o momento de encarar um dos testes mais difíceis da jornada da riqueza: o poder de dizer não. Não ao imediatismo, não às tentações sedutoras de curto prazo, não aos atalhos que desviam do propósito. Esse é o próximo passo na trilha deixada por Salomão, e só os verdadeiros reis têm coragem de tomá-lo. Sinal 4. Saber dizer não ao que se deseja agora. Depois de enfrentar o conforto ilusório, o próximo teste da sabedoria é ainda mais sutil: resistir àquilo que parece bom, mas não é certo ainda. Salomão, com toda a sua glória, não construiu o templo de imediato. Ele esperou. Por 7 anos preparou materiais, arquitetos, estruturas, porque ele sabia que a paciência é a pedra fundamental da riqueza verdadeira. E essa é uma lição que os apressados nunca aprendem. Quem não sabe esperar planta e desenterra a semente todos os dias, matando o que poderia florescer. A geração atual vive com fome de resultados imediatos. Se uma ideia não dá retorno em 3 meses, ela é descartada. Se um projeto exige esforço por mais de 1 ano, é chamado de fracasso. Mas os reis de verdade constroem com visão de décadas. Eles entendem que a construção da riqueza exige tempo, silêncio, disciplina e renúncia. E, acima de tudo, a capacidade de dizer não ao prazer imediato para alcançar a realização duradoura. Essa é a diferença entre impulso e propósito, entre o servo e o rei. Salomão dizia: há um tempo para todas as coisas, mas o tolo quer tudo ao mesmo tempo. Quer colher antes de plantar, quer retorno sem processo, e é justamente esse comportamento que o leva à ruína. A impaciência é uma forma de sabotagem disfarçada de ambição. Grandes oportunidades exigem preparação invisível. Reputação exige consistência. E confiança, tanto dos homens quanto do universo, só se constrói quando você prova que sabe esperar. Paciência não é passividade, é sabedoria em ação. Em cada tentação de enriquecimento rápido, há um teste disfarçado. E o universo está sempre observando. Será que ele já aprendeu a escolher o que constrói, mesmo quando custa mais caro agora? Essa é a chave de quem acumula riqueza com propósito, e não apenas dinheiro passageiro. Porque tudo o que vem fácil, vai fácil, mas aquilo que é cultivado com sabedoria e tempo se torna legado. A capacidade de dizer não ao agora para proteger o depois é o que separa os visionários dos impulsivos. Agora me diga com sinceridade, quantas vezes você já disse sim por medo de perder uma oportunidade?
E depois descobriu que perdeu muito mais por não ter esperado. Essa reflexão é necessária, porque o próximo sinal exige algo ainda mais raro: a capacidade de enxergar riqueza onde os outros só veem desprezo. O próximo nível não exige mais esforço, exige visão. E é isso que vamos revelar agora. Sinal 5. Ver valor onde outros veem desprezo. A paciência lapida os olhos. Depois de aprender a esperar, você começa a enxergar o que antes parecia invisível. Salomão não via como os outros viam. Onde todos desprezavam um servo comum, ele enxergava potencial de rei. Onde os outros ignoravam ideias pequenas, ele encontrava sementes de riquezas ocultas. Porque o verdadeiro próspero não espera valor óbvio. Ele reconhece o extraordinário no ordinário. Essa sabedoria ancestral é rara, mas é ela que sustenta impérios silenciosos. A maioria só reconhece o valor quando ele já está escancarado, quando a ideia já viralizou, quando o negócio já é sucesso, quando o profissional já é premiado. Mas aí já é tarde. O verdadeiro sábio vê antes, porque treinou os olhos para captar padrões sutis. Porque cultivou humildade para aprender de qualquer um, mesmo daqueles que o mundo despreza. Salomão nos ensina: mais vale ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. Ou seja, valor não está na aparência, mas na essência. Já parou para pensar quantas oportunidades você ignorou por causa da embalagem? Quantas pessoas você desprezou por não parecerem importantes? Quantas ideias você descartou por parecerem simples demais? A mentalidade de rei não julga pelas aparências. Investiga, questiona, observa, porque sabe que os maiores tesouros estão enterrados no que o mundo chama de nada demais. E quem só valoriza o que brilha já perdeu o que realmente importa. O discernimento enxerga ouro no barro. O tolo enxerga barro até no ouro. Essa visão refinada é o que permite construir riqueza silenciosa, enquanto outros ainda buscam fórmulas mágicas. É o que diferencia o empreendedor sábio do oportunista apressado. Salomão investia em ideias que ninguém entendia, até que elas se tornavam revoluções, porque ele confiava mais no que via com os olhos da sabedoria do que nos aplausos da multidão. Essa é a essência da construção de riqueza: perceber valor antes que o mundo veja, e proteger esse valor com convicção e integridade. Mas há um detalhe ainda mais profundo. Ver valor onde os outros não veem é um tipo de fé. Fé na semente antes do fruto. Fé no invisível antes da colheita. Fé no propósito antes do lucro. E é essa fé que transforma administradores comuns em administradores conscientes. E aqui está a virada. Você só vai tratar com respeito o que enxerga como tesouro. E para isso, precisa entender que nada, absolutamente nada do que você tem te pertence de verdade. E é sobre isso que vamos falar agora. Sinal 6. Entender que tudo o que você tem é um empréstimo. Depois que você aprende a enxergar valor onde o mundo só vê desprezo, um novo tipo de sabedoria se revela. A consciência de que nada do que você possui é seu para sempre. Salomão, sentado em seu trono de ouro, cercado por tesouros de dezenas de nações, olhou para o horizonte e ouviu uma pergunta que ecoa até hoje. O que você trouxe ao nascer e o que levará ao morrer? A resposta é sempre a mesma: nada. Tudo que você possui é um empréstimo divino, temporário, passageiro, um teste silencioso de administração. Esse entendimento muda tudo. Quando você se vê como proprietário, vive com medo de perder. Mas quando entende que é apenas um administrador consciente, você age com sabedoria, responsabilidade e liberdade. As perdas deixam de ser tragédias pessoais e passam a ser redirecionamentos. Os ganhos deixam de inflar o ego e passam a fortalecer o propósito. Salomão compreendia isso, por isso, em vez de acumular por vaidade, ele investia para multiplicar o bem, porque riqueza verdadeira só faz sentido se estiver a serviço de algo maior que o próprio bolso.
Pense em um jardineiro. O tolo pensa que ele possui o jardim e se desespera quando uma flor murcha. Mas o sábio sabe que seu papel é cuidar enquanto for tempo, sem apego, sem controle obsessivo. Ele planta, rega, colhe e devolve à terra. Essa é a lógica do universo. Essa é a lógica de Deus. O apego excessivo aos bens é o que gera ansiedade, ganância e decisões desastrosas. Mas quem administra com humildade, com visão de longo prazo, é promovido. O universo confia mais a quem cuida bem do pouco. Essa é a diferença entre riqueza com propósito e acúmulo por medo. O primeiro constrói legado, o segundo gera escravidão disfarçada de liberdade. Quando Salomão investia no povo, em infraestrutura, em cultura, ele não estava gastando, estava multiplicando o que lhe havia sido confiado. Porque ele sabia, o que não circula, apodrece, o que não serve, se perde. Você quer ser digno demais? Comece administrando o pouco como se fosse muito, porque quem é fiel no pouco será colocado sobre o muito. Essa é uma das maiores parábolas de prosperidade já ditas. Agora me diga com sinceridade, você tem vivido como dono ou como administrador, tem segurado com medo ou distribuído com sabedoria? Porque a maneira como você lida com seus recursos hoje define se receberá mais amanhã. E esse é o teste final antes da grande virada, o discernimento. Porque mesmo sabendo tudo isso, nada muda se você não tiver coragem de agir sobre o que enxerga. E é exatamente isso que vem a seguir. Sinal 7. Orar por discernimento e agir com coragem. Até aqui falamos de visão, paciência, propósito e humildade. Mas tudo isso será em vão, se você não tiver coragem de agir. Salomão sabia disso. Discernimento sem ação é paralisia elegante. Sabedoria sem coragem é covardia intelectual. Ele orou pedindo discernimento e recebeu. Mas junto veio a parte mais difícil, fazer o que precisava ser feito, mesmo quando isso significava enfrentar aliados, contrariar conselhos e perder popularidade. E é aí que muitos falham. Preferem não enxergar a verdade a terem que lidar com o preço de enfrentá-la. O discernimento verdadeiro revela o que ninguém quer ver: relações tóxicas, negócios que parecem lucrativos, mas são destrutivos, decisões que agradam agora, mas corroem o futuro. E o que você faz com essas revelações define seu destino. Salomão, por vezes, teve que agir contra pessoas que amava, contra expectativas do povo, contra a lógica do momento. Mas ele sabia, não existe prosperidade verdadeira sem integridade. E integridade custa caro, mas o custo de não tê-la é sempre mais alto. Já parou para pensar quantas vezes sua intuição te alertou e você ignorou? Quantas vezes você viu um sinal claro, mas escolheu fingir que não viu? O universo testa você todos os dias, não com provas óbvias, mas com dilemas sutis. Seguir o caminho mais fácil ou fazer o que é certo? Manter uma aparência ou honrar sua essência? Buscar lucro rápido ou plantar riqueza com propósito? O que você escolhe nesses momentos revela se está pronto para carregar a responsabilidade que a verdadeira prosperidade exige. Orar por discernimento é uma das orações mais perigosas que você pode fazer, porque Deus não te dá respostas fáceis. Ele te mostra o que precisa ser enfrentado. E quando você vê, não pode mais fingir que não viu. A sabedoria de Salomão exige resposta. Coragem para cortar o que te prende, coragem para mudar de direção, coragem para dizer não a algo bom em nome de algo eterno. E essa coragem é o último filtro, porque o universo só entrega grandes tesouros àqueles que têm maturidade para protegê-los, mesmo quando dói. Agora, respire fundo, relembre cada um dos 7 sinais. Quantos deles você já carrega? Quantos ainda precisa desenvolver? Lembre-se, riqueza verdadeira nunca é um acaso, é sempre uma consequência.
E agora que você conhece os sinais, já não pode dizer que não sabia. O próximo passo é seu, e quem o dá não apenas fica rico, mas constrói um legado que resiste ao tempo. Você chegou até aqui. Isso já te coloca à frente de muitos. Mas agora vem a pergunta mais importante da sua jornada. O que vai fazer com o que acabou de ouvir? Você vai continuar acumulando metas vazias ou vai começar a acumular sabedoria milenar? Vai seguir repetindo decisões por impulso? Ou vai aplicar o que aprendeu com Salomão para construir riqueza com propósito? Porque não é a informação que muda a sua vida, é a coragem de aplicar a verdade que te foi revelada. Pense com calma. Quantas escolhas você faz todos os dias, sem discernimento? Quantas vezes você trocou o silêncio pela aprovação? Quantas decisões foram guiadas pelo medo de ser rejeitado e não pela sua convicção interior? Quantas vezes você escolheu o prazer imediato e não o legado de longo prazo? Você está vivendo para acumular ou para deixar um legado? Está agindo como servo ou está pensando como rei? A sabedoria de Salomão não foi escrita para ser admirada em provérbios. Ela foi deixada como um manual de preparação para a verdadeira prosperidade. E a boa notícia é, você ainda tem tempo. Tempo para ajustar o rumo, desenvolver discernimento, agir com coragem e mostrar ao universo que você é digno de administrar riquezas que não se corrompem. Então aqui vai o convite. Se inscreva no canal, ative o sininho e continue essa jornada de transformação. Porque o próximo vídeo pode conter o conselho exato que faltava para destravar a fase seguinte da sua vida financeira e espiritual.